Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Moraes, sou Master Coach, sejam bem-vindos ao canal. Quem ainda não se inscreveu, já aproveita e se inscreve e deixa o like para ajudar o canal. Como vocês sabem, toda semana a gente grava um vídeo com algum conteúdo que leva à sua evolução pessoal ou profissional. Hoje então a gente vai dar algumas dicas, vai dar uma sugestão de um filme que é muito bom, que tem vários ensinamentos, que é Mãos Talentosas. Então se você tem interesse de conhecer um pouco mais desse filme, fique comigo até o final desse vídeo. Semana passada a gente falou sobre um livro, Os Segredos da Mente Milionária, onde tinham várias dicas de como você reprogramar sua mente para o sucesso, para a riqueza financeira, né? Então quem não assistiu esse vídeo ainda é só procurar embaixo na descrição. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o filme Mãos Talentosas, que tem algumas pessoas que não gostam de ler ou não têm o hábito de ler e talvez tenham mais facilidade de assistir a algum filme, algum documentário, alguma série. Então, que é uma forma também de você aprender novas coisas, novos conhecimentos. Então hoje a gente vou falar sobre o filme Mãos Talentosas. Não sei se você já assistiu, mas se não assistiu ainda eu recomendo, certo? Esse filme ele fala da história de Ben Carson, é uma história baseada em fatos reais, né? Ben Carson ele é um americano, nascido em 1951, morava com seu irmão e sua mãe e ela era divorciada, né? Então ele era negro de uma família pobre, certo? Tinha algumas dificuldades na vida, como muita gente tem, como a gente tem também algumas dificuldades ao longo da nossa história. Então ele tinha dificuldade de aprender. Na escola, os outros garotos, os outros alunos da sala dele sempre criticavam, zombavam porque ele tirava notas baixas, né? Mas por outro lado, ele tinha a mãe dele, né, que sempre estava incentivando, sempre estava mostrando para ele que ele poderia ser melhor, que ele era uma pessoa inteligente, que ele poderia tirar notas melhores. Ele mesmo, inicialmente, não acreditava no potencial. Ele se considerava uma pessoa burra, né? Ele achava que nunca teria condições de tirar notas boas na escola. Mas a mãe dele estava ali sempre de lado, incentivando, mostrando que ele deveria exercitar, que ele deveria estudar, que ele deveria se dedicar para aprender, né? E que tudo dependia basicamente da imaginação dele, né? Que a mãe, apesar de não ter estudo, que ela era analfabeta, né? Os filhos dela não sabiam desse detalhe. Mas aí, mesmo ela não tendo esse conhecimento, ela queria sempre o melhor para o seu filho, para os seus filhos. Então ela sempre incentivou eles a estudar, a ler e a aprender cada vez mais. Então eu acho bem interessante desse filme que a importância que uma pessoa pode ter na nossa vida. No caso, a mãe de Ben é responsável totalmente pelo sucesso dele, porque se não fosse ela incentivando, ela mostrando, ela dizendo a ele o que era que ele tinha que fazer, que ele tinha potencial, ele talvez não fosse a pessoa que ele é hoje, né? Então, essa pessoa que a gente pode ter ao nosso lado, ela pode realmente nos influenciar positivamente, da mesma maneira que pode influenciar negativamente. Então cuidado com as pessoas que você anda. Busque sempre pessoas que possam contribuir com o seu sucesso, porque pessoas para puxar a gente para baixo já tem demais, né? Então não adianta você estar se relacionando com esse tipo de pessoas. Então eu acho bem interessante, no caso, o papel da mãe dele nesse filme. Ele é o protagonista, claro, mas os ensinamentos da mãe, a persistência, a coragem e o exemplo mesmo de vida que ela tinha, que serviu como base para que tanto Ben quanto o irmão se tornassem pessoas de sucesso. Então, voltando para a história dele, então ele tinha muita dificuldade no início de aprendizagem na escola, ele sempre tirava notas baixas, às vezes não acertava nenhuma questão nas provas, sofria bullying no caso dos colegas. Mas com o incentivo da mãe, ele começou a estudar, né, a se dedicar. Ele entendeu que todo o conhecimento estava dentro da cabeça dele, que ele poderia realmente, a partir da imaginação, da consciência dele, criar novas coisas e aprender novas coisas, né? Então a mãe dele, que era analfabeta, quando ela começou a trabalhar como doméstica, no caso na casa de um professor, ela ficou maravilhada com a biblioteca dele, que ele tinha centenas, milhares de livros, e ela colocou na cabeça que iria pedir aos filhos que eles também lessem, que eles passavam muito tempo, perdiam muito tempo assistindo televisão. Então a partir desse dia, ela estabeleceu para os dois filhos que eles tinham que escolher pelo menos, no máximo, 2 programas semanais para assistir, e o restante do tempo eles iam ler livros, né? Então ela incentivou muito a educação, o conhecimento para os seus filhos. Então diariamente eles liam vários livros, tinham que fazer
relatórios, uma redação para mostrar a ela depois, para explicar a ela o que era que aquele livro falava. E eles foram pegando gosto, né? Então, esse filme é um verdadeiro exemplo para você que tem dificuldade de leitura, que ele não gostava de ler de jeito nenhum, ele tinha dificuldade de aprendizado, né? Mas aí, com o tempo, quanto mais ele foi lendo, ele foi pegando gosto. Ele foi vendo o mundo ali naquelas páginas dos livros. Ele começou a, tudo que ele achava interessante, algum tema que ele escutava na escola, ele ia para um livro, para a biblioteca, pesquisar para entender mais daquele assunto. E ele começou a se destacar, né, na escola, começou a tirar notas boas e realmente se tornou o melhor aluno daquela turma e daquela escola. E ele cresceu com esse pensamento, né, com a mãe dele sempre incentivando, e ele cresceu com isso, né, de ler. Ele aprendeu a gostar de ler. Então você que não gosta muito, não tem o hábito, comece. Se você nunca der o primeiro passo, você não vai sair do lugar. Então, realmente a leitura, o conhecimento, bons filmes podem ajudar muito no seu crescimento pessoal, né? Você começa a aprender várias coisas. E outra questão interessante desse filme, que é um tema que a gente pode relacionar com a atualidade também, é que a mãe dele, apesar de todo esse incentivo que ela dava para os filhos, da preocupação, do zelo que ela tinha, ela estava passando por alguns problemas pessoais também. Depois da separação, ela nunca foi mais a mesma. Então ela entrou num processo de depressão, né? Os filhos dela não sabiam. Mas aí ela identificou isso nela mesma, ela tinha a percepção de que algo estava errado, então ela procurou um hospital, ela se internou sem os filhos saberem, né? E se tratou. E atualmente, como a gente está passando muito tempo em casa, em confinamento ou com esse isolamento social, às vezes as pessoas passam por algo parecido, né? Elas não mudou tanto a rotina que às vezes elas sentem falta de algo, sentem falta de alguém, e isso pode afetar diretamente sua vida pessoal, a parte psicológica da pessoa, né? Então, se você está passando por algum momento complicado, está com algumas dúvidas ou alguns pensamentos estranhos, procura ajuda, procura alguém que possa lhe ouvir, né? Algum profissional que possa lhe dar um auxílio em relação a isso. A mãe deles fez o tratamento, depois voltou para casa e deu continuidade à sua vida. Bem, continuou, na verdade, estudando, lendo, entrou na faculdade, tinha dificuldades na faculdade também, porque ele tinha muita facilidade com a leitura, mas alguns cálculos, algumas coisas, ele ainda tinha muita dificuldade. Mas uma coisa que ele praticava é o treinar, né? Repetir, fazer várias vezes ou ler várias vezes para poder chegar a um conhecimento. E assim ele conseguiu se formar na faculdade. O sonho dele, quando ele começou lá na escola, quando ele abriu a mente, quando ele começou a imaginar, ele queria se tornar um cirurgião, né? Se tornar um médico, um neurocirurgião na verdade, né? Então, apesar de parecer muito distante para ele no início, ele passou por todo esse processo e ele conseguiu se tornar um neurocirurgião. Durante lá o período depois de formado, tem a residência, né? Que eles precisam ir para a prática para realmente ver se vão se formar ou não, se vão adquirir aquela especialização. Então ele ainda era perseguido pelo professor dele, porque ele era o único negro daquela turma, né? Então tem as questões raciais, aí o racismo que até hoje a gente vê falar muito aí nas mídias também, né? Então, apesar de todas essas dificuldades, ele sempre manteve o foco, né? Ele entendeu que ele era capaz de fazer tudo aquilo que ele queria, certo? Então ele buscou, ele correu atrás dos objetivos, ele começou a fazer sua residência. Tem um momento do filme que ele está sozinho, sem nenhum médico acompanhando, ele tem que fazer uma cirurgia, senão o paciente iria morrer, ele arrisca, né? Então ele tem esse ímpeto também, assim, de querer ajudar e de se arriscar, porque se algo desse errado, ele poderia ter perdido a carreira dele naquele momento. Então ele manteve essa persistência, esse estudo. Então acho que a mensagem principal desse filme é a capacidade que você pode adquirir através da leitura, né? Então se você não tem ainda o hábito de ler, dê o primeiro passo, comece a ler o primeiro livro, as primeiras páginas, que você vai alcançar um resultado bem diferente daquilo que você vive hoje. E ele conseguiu, né? Depois de todo esse estudo, todas essas dificuldades, essas barreiras, ele cresceu como pessoa, como profissional, e ele conseguiu se tornar um cirurgião renomado, o melhor neurocirurgião do mundo. Então, bem, ele realmente começou a trabalhar no hospital que ele queria, né? Ele era neurocirurgião pediátrico. Ele foi o primeiro cirurgião a fazer uma esferectomia, que é a retirada da metade do cérebro de uma paciente, e a partir disso daí eles ganhou mais destaque nacional e internacional. Pessoas do mundo todo vinham para ser tratadas por ele. Então ele realizou o sonho, né? Ele imaginou lá atrás, ele estudou, ele treinou, ele buscou realmente o sucesso.
com muito incentivo, muito foco, muita determinação e muita imaginação, né? Então, esse é o exemplo do filme. Eu acho bem interessante, muito bom esse filme para você assistir. Depois da esferectomia, também ele fez a primeira cirurgia de separação de gêmeos siameses que estavam juntos através da cabeça, né? Ele conseguiu fazer essa cirurgia com sucesso, mantendo os dois vivos. Então, realmente ele se tornou o top dos tops dos cirurgiões, dos neurocirurgiões, certo? Então, isso é só para exemplificar que, independente de onde você venha, das dificuldades ou das barreiras que você encontra na sua vida, você pode alcançar aquilo que você quer, depende unicamente de você, né? Não é fácil, precisa de estudo, você vai gastar muito tempo se preparando, você vai ter decepções, você vai ter pessoas que talvez não queiram lhe ajudar, mas se você manter o foco, persistir e continuar, você consegue, certo? Então só não consegue se você desistir, e só você é a única pessoa que pode fazer isso para você. Desistir ou não é uma opção, é uma escolha sua. Então assista o filme, eu recomendo, é muito interessante, muito bom, e aproveite esse período de isolamento, de quarentena no caso, para assistir e ler coisas que vão agregar algum conhecimento, vão agregar algo na sua vida, né? Às vezes a gente perde tanto tempo assistindo alguns filmes que não leva a gente para lugar nenhum, né? Que não traz nenhum conhecimento. Então, esse é um filme que você pode assistir que vai lhe trazer muitos conhecimentos, certo? Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha, encaminha para os amigos, certo? Lembrando que semanalmente estamos lançando 2 vídeos, nas terças e quintas, sempre com conteúdo que leva à sua evolução pessoal e profissional. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E como eu sempre digo, fique tranquilo que vai dar tudo certo, né? Então, tchau e até o próximo vídeo.